Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar uma passagem que fala sobre a depuração pela separação do joio e do trigo, apresentada sobre a figura emblemática de um juízo final. Essa passagem é exclusiva do Evangelho de Mateus, se encontra no capítulo 25, versículos de 31 a 46, e com ela se termina o capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Vamos para a leitura da passagem, já fazendo uma melhor tradução. Todas as vezes que o Filho do Homem vier na sua substância, acompanhado de todos os seus mensageiros, sentar-se-á no trono de sua decisão e reunir todos os povos na sua presença, separará um dos outros, como a semelhança do pastor que aparta dos cabritos, dos bodes, as ovelhas. Porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Dirá então o rei aos que estiverem à sua direita: Vindes, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes, estive nu e me vestistes, estive enfermo e me assististes, estive encarcerado e me foste visitar. Disse-ão então os justos: Senhor, quando foi que te vimos faminto e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei responderá: Amém, em verdade vos digo que todas as vezes que o fizeste a um desses meus irmãos mais pequenos, a mim o fizestes. Aos que estiverem à sua esquerda, os bodes, dirá em seguida: Afastai-vos de mim, infelizes, para o fogo do Eon, que está preparado para o diabo e os seus anjos. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e não me recolheste, estive nu e não me vestiste, enfermo e preso e não me visitaste. Também estes perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos faminto, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou encarcerado, e não te assistimos? Ele lhes responderá: Amém, em verdade vos digo que quantas vezes o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, tantas o deixaste de me fazer a mim. E irão estes para o castigo do Eon, e os justos para a vida imanente. Essa passagem, que consolida o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, fala mais uma vez do que as pessoas devem fazer
o que os homens devem fazer para ter um encontro com o Filho do Homem. Mais uma vez, a ideia desse encontro, né, é a ideia de um encontro espiritual, um encontro de ideias, uma afinidade de princípios. E nesse caso, a passagem fala assim de forma bastante clara, que um exemplo bem concreto. Ela cria muitos problemas de discussões teológicas, porque nessa passagem as traduções evidenciam os que vão ficar perdidos, os que vão ser salvos, aqueles que vão para o céu, aqueles que vão para o inferno, aqueles que são maus, aqueles que são bons, né? Então a passagem fala assim de forma bastante contundente com relação a isso. E fala também dessa vinda desse Senhor, desse Filho do Homem, que a parábola chama de rei, que é o rei, esse Filho do Homem que virá, e as traduções colocam da forma mais assim corriqueira, né? Quando ele vier na majestade da sua glória, com os seus anjos, e se assentar no trono da sua glória. Ele, a semelhança do pastor, então não está dizendo aí necessariamente que é assim, mas há exemplo, há semelhança, como se fosse um pastor que separa as ovelhas dos seus bodes, e não há nenhuma complicação em Israel para se separar as ovelhas dos bodes, não é algo assim tão complicado, porque normalmente lá naquela região as ovelhas são brancas e os bodes negros. E aqui não há nenhuma conotação de colorido para branco ser positivo e para negro ser negativo na cor. Apenas as ovelhas são brancas e os bodes negros. O que está se fazendo é a separação de dois, ovelhas e bodes. Que lá naquela região o bode é negro, mas não quer dizer que nas outras regiões os bodes sejam negros, tá? Então, no fundo, não está se tratando da cor, e sim do animal. As ovelhas para um lado, os bodes para o outro. Então, esse Senhor vai fazer essa separação e vai colocar as ovelhas para a direita, o bodes para a esquerda, e vai começar, então, a definir os critérios. Os que estão na direita, que são as ovelhas, né, elas são chamadas de justos. E, no caso, vão fazer determinadas obras do bem. E os bodes que estão à esquerda vão fazer determinadas obras, ou melhor, não vão fazer essas obras do bem, vão deixar de fazer as obras do bem. Necessariamente nem vão fazer o mal, só em deixar de fazer já é o mal. E quais são as obras do bem? Dar comida para o que tem fome, dar bebida para o que tem sede, dar teto, abrigo, acolhimento para o estrangeiro, para o forasteiro, para o sem teto, dar veste para o nu, assistir ao enfermo e visitar o presidiário. Essas são as obras. E só em não fazer essas obras já é considerado negativo. Quem não faz isso já é bode. Mas a parábola ainda vai o exemplo a semelhança. Essa semelhança ele está construindo uma parábola. Quando ele vai a semelhança do pastor, aí começa o tom de parábola. Quando você faz a obra do bem, que é dar comida, dar bebida, dar acolhimento, dar vestuário,
assistir e visitar, quando você faz esta obra para qualquer pessoa que na parábola é chamado os mais pequenos, os menores, os necessitados, porque eles não têm essas coisas, ele não tem de comer, não tem de beber, não tem de vestir, não tem teto, etc., está doente, está preso. Então, esses que são, podemos dizer assim, excluídos, que são aflitos, que estão rejeitados, que estão passando por necessidade, esses são chamados irmãos de Jesus. E por estarem assim aflitos, são chamados de menores. Quer dizer, estão numa situação de penúria, estão numa situação de menor aí, como Francisco colocava lá do frade menor. Nós temos que ser o menor de todos. Então eles estão aí nessa condição de menor no sentido de inferior. Mas não é um inferior espiritual. Porque se o Senhor está dizendo que é irmão deles, então significa que não é um inferior espiritual, mas um inferior social. É um desprezado social. Então, por causa disso, além de ser irmão, eles são considerados menores pela sociedade. E aí Jesus faz uma identidade, coloca eles na sua família. São meus irmãos. E quem fizer um para eles, qualquer uma dessas coisas, lá de comer, beber, vestir, assistir, dar teto, acolher, visitar, está fazendo a mim. Então, mais do que irmão, ele está se igualando a essas pessoas. Ele está se igualando a essas pessoas. Ele está se identificando com essas pessoas. Porque ele também passou por essas necessidades. E ele sabe, por experiência, então, o quanto isso é doloroso. Ele, então, se identifica com esses personagens. Não, quem fizer uma dessas coisas, um desses meus irmãos, então não são só inferiores, mas são meus irmãos. É a mim que está fazendo, então ele se identifica com eles. E quem não fizer, a mim, está deixando de fazer para mim. Isso. Então é como se estivesse dizendo, está me rejeitando. Quem não atende a um sofredor, não está atendendo Jesus. É como se não tivesse sendo partidário de Jesus. E aí termina a parábola, porque ele fala então do que vai acontecer. Os que cuidarem desses menores serão chamados justos, ou melhor, ajustados, sintonizados. A palavra melhor aí é justice no francês, que dá a ideia de ajustamento. Estarão então ajustados, sintonizados, encaixados, e que na parábola fala que vão entrar no reino de Deus, vão fazer parte do reino de Deus. Por isso vão estar ajustados ao reino, na qual ele se apresenta como rei. E os que não fizerem, ele vai chamar de malditos ou infelizes. Nós vamos trabalhar depois melhor a palavra, mas em que esses não entrarão então no reino de Deus, são malditos, são infelizes. A melhor tradução é infeliz. A melhor tradução é infeliz, porque não tem felicidade. E aí nós vimos na vez passada, na palestra passada, a proposta da alegria. Todo aquele que multiplicava os talentos, ou multiplicava os marcos ou as minas, servo bom e fiel, vem para a alegria do seu Senhor, ou vem para a felicidade do seu Senhor. Então esses não estão na felicidade.
Agora, quem não está na felicidade porque não forma um bem social, não forma uma harmonia social, esses são infelizes, porque ficar numa sociedade em que tem pessoas com fome, tem pessoas desabrigadas, tem pessoas com sede, tem pessoas doentes que não são atendidas, pessoas que estão presas e vivem em condição de completo abandono, completo descaso, né? Tem pessoas que estão nuas, estão com frio, estão precisando de segurança e não tem. Então, viver numa sociedade assim já é uma sociedade em profundo desequilíbrio. Não precisa dizer as situações sociais, de rebeldia, de violência, de insegurança, em que se vive num ambiente assim. Então já se é infeliz por se viver num ambiente assim. Não se faz nada nem para melhorar esse ambiente, nem, se quiser, numa concepção teológica de retribuição, vou praticar o bem porque irei para o céu. Quer dizer, irei para um local melhor. Quando a ideia do verdadeiro santo não é praticar o bem para ir para o céu, e sim praticar o bem para transformar aqui em céu, o próprio ambiente em reino, em paraíso. E automaticamente, aqui se transformando ou não num espaço de tempo mais curto ou mais longo, automaticamente, psicologicamente, mesmo estando num ambiente assim, infeliz, aquele que faz por onde está com a consciência tranquila para criar um ambiente melhor, ele psicologicamente, por dentro, pela alma, tem felicidade. Porque, como disse Jesus, eu vos darei a minha alegria e ninguém poderá tomá-la de vós. Quer dizer, não há nenhuma situação externa que te tome a sua tranquilidade interna, a sua certeza, a sua segurança de que você está no caminho certo, que você está com Deus e que as forças cósmicas estão contigo, te apoiando, somando, né? Que você está com a providência está contigo. Muito bem. Mas a parábola é essa, o texto é esse. Agora, com muitas reentrâncias, a maior complicação de todas é essa. Olha como é que eles traduzem. Quando o Filho do Homem vier na majestade da sua glória, juntamente com seus anjos, e a se assentar no trono da sua glória, ele vai separar as ovelhas dos bodes, e aí vai começar esse negócio. As ovelhas são os que ajudam os pobres, os menores. E os bodes são os que não ajudam os pobres, os menores. Repare que a parábola toda é de humildade. A parábola toda é para o acolhimento do sofredor, daquele que socialmente é considerado inferior, aquele que é excluído. E a parábola começa no sentido arrebatador. Quando ele vier na majestade da sua glória e se assentar no trono da sua glória, ele vai se preocupar com os menorzinhos. Não bate. E ele se identifica com... São os menorzinhos. A minha que estão fazendo. Quer dizer, ele se coloca como o menor. Sou idêntico a esse. Como que eu sou idêntico ao menor? E venho na majestade da minha glória, sentarei no trono de glória, juntamente com os anjos. É aí que nós temos que repensar melhor o texto. E é interessante como as traduções colocam, quando o Filho do Homem vier, bota a ideia de que uma vez. A ideia fica de uma vez, mas as traduções mais corretas colocam, né? Todas as vezes que vier o Filho do Homem. Então são ciclos, são movimentos, aquilo que no texto está aí escrito como éon, é um ciclo, é um período, é uma era de transformação. Por exemplo, agora a humanidade está passando por uma era de transformação. Estamos entrando na era de Aquários, a era da intuição, né? E quando Cristo chegou, entramos numa nova era, na era de peixe, na era em que Jesus traz uma nova mensagem, chega ao ponto de dividir a história em dois, e antes e depois dele. Então, isso que eu quero dizer, são ciclos.
São períodos, são eras. Mas eles traduzem quando o Filho do Homem vier, no sentido de uma vez só. O texto pode ser traduzido assim? Pode. Mas necessariamente também pode, toda vez que vier. E como lá dentro a palavra no original, que eles traduzem por eterno, tá? Eon quer dizer ciclo. É a mesma palavra que vai traduzir dia lá no primeiro dia ele criou tal coisa, no segundo dia criou tal coisa. É a mesma palavra de ciclo, de período, de era. Só que ela é longa, esta era, muito longa. Então, da ideia de coisa indeterminada, eles usam uma ideia de um tempo longo por eternidade. Não é isso? Longo. Olha uma palavra eterna que não é eterna. No poeta, no Vinícius de Moraes. Que seja eterno enquanto dure. Ora, se enquanto dure, ele está dizendo assim, tomara que nosso amor demora muito. Tá certo? Enquanto durar esse amor, que poderá ser para sempre, mas é que seja eterno, que é dando a ideia de infinitude para uma qualidade de amor, não para o tempo em si. Então a frase, ela tem essa conotação, a palavra pode também ser traduzida por eterno, no sentido de um tempo indeterminado. Mas como está se falando, e ela é usada tecnicamente por todos os grandes escritores gregos, como ciclo, como período de era, então como está se falando de era, não pode também, lá em cima está dizendo, quando o Filho do Homem vier, essa palavra, que está lá no original, que pode dizer, quando o Filho do Homem vier, que pode ser traduzida todas as vezes que ele vier. Então eu fico na dúvida, eu vou traduzir todas as vezes quando ele vier, ou quando ele vier. Aí eu leio o texto, aí eu vejo o sentido. Como lá no texto está se falando de ciclo, está se falando de era, então eu tenho que botar em ciclo, e nos ciclos, todas as vezes. Aí fica coerente. Uma outra coisa é que se ele está preocupado com o menor, com o humilde, ele se compara com o humilde, com o menor de todos, com o rejeitado, com o excluído, como que ele vem na majestade da sua glória e vai sentar num trono de glória? Como é que é isso? É que no original, a palavra é dosha. E dosha, no grego, pode ser traduzido por glória. Então a tradução em si não está errada. Quando ele vier na sua glória e se assentar no seu trono, dosha, glória. Só tem que ver o sentido. O sentido. Então uma mesma palavra pode ter sentido diferente. Se você chega aqui e pega assim, eu assisti, aí a pessoa pode dizer, será que ele assistiu um programa de televisão? Será que ele assistiu o jogo no Maracanã? Ou será que ele assistiu um doente? Tem que ter o sentido. Aí se ele escuta tudo, eu assisti, aí eu continuo. Um filme, estava em casa, bom, então eu assisti, aí está no sentido de ver televisão. Tá certo? Então, eu assisti, aí o sujeito continua ouvindo a história. Se ele só passa por aqui pelo corredor, ele não sabe, ele escuta a palavra assistir e não sabe. Aí vê, um doente, fui lá várias vezes e tal. Aí, então tá aí eu assisti nesse sentido, de cuidar, de amparar, de consolar, de levar benefícios. Tá certo? Então eu tenho que pegar a palavra no contexto, dentro do contexto. Uma palavra que eu gosto muito de usar para explicar isso é a palavra chato. Né? Se uma pessoa escuta aqui e fala assim, e eu falo assim, tal situação, isso é muito chato. Aí a pessoa fala, ele tá bravo lá, tá chamando a pessoa de chata. Mas às vezes eu posso estar falando isso. Mas eu também posso estar dizendo que o livro é chato no sentido de fino. Tá certo? Ou eu posso estar falando de chato como popularmente se fala para uma doença venérea. Que sentido? Então tem que olhar no contexto. Né?
Quando eu digo, né, o jovem pegou um chato, aí não é que ele pegou um chato, uma pessoa enjoada, ele pegou uma doença venérea. Não é isso? Então tem que ver o contexto. E aqui nesse contexto, o dosha como glória não bate. Só que essa palavra, ela tem muitos significados. E ela é usada com essa riqueza. Como chato eu posso usar, assim, já que deu o exemplo, como assistir eu posso usar em situações diferentes. Também essa palavra, ela tem situações diferentes. Uma delas é a substância. Substância. E aí a substância no sentido da presença, do real. Presença real. Então quando ele diz assim, quando o Filho do Homem vier na sua dosha ou na sua substância, ele está dizendo, quando ele vier, ele mesmo, na sua presença, é ele mesmo, na sua pessoa, não é um outro que virá. Não é um mensageiro que virá para falar em nome dele. Ele virá na sua substância. Presente, eu toquei nele. Presentemente. É ele mesmo, na sua pessoa. Tá certo? Aí fica mais lógico. Então agora eu posso já fazer essa... Quando o Filho do Homem vier, ele mesmo, na sua pessoa, ele, na sua pessoa, aqui presentemente entre nós, aí já tem mais sentido. E sentar no seu trono de glória. Também imagina sentar no trono de glória para se preocupar com o menorzinho que está com fome, né? Não é. A palavra também várias vezes é traduzida por decisão. Então a decisão, quer dizer, no seu trono de decisão, de julgamento. E olha como bate decisão, julgamento, porque ele vai sentar nesse trono de julgamento e vai fazer a semelhança do pastor. Vai separar as ovelhas dos bodes e vai dizer para aqueles que tiverem atitude de ovelha e para aqueles que não tiverem atitude de ovelha. Para um vai ter um resultado, entra no meu reino, para outros malditos vão para o fogo do Eon. Então é um julgamento. É um julgamento aí no sentido de uma decisão. Aí está completamente lógico. É uma escolha que se faz. Esses estão afinados, esses desafinados. Então toda vez que o Filho do Homem vem, toda vez que ele se manifesta entre nós, de ciclo em ciclo, de período evolutivo em período evolutivo, ele vem à Terra, faz a sua visita planetária e vê como é que está a situação. Quem vai passar por um lado, quem vai passar por um outro, quem vai seguir tal trajetória, quem não vai, quem tem condição de permanecer, quem não tem, etc. Então, a coisa fica mais clara. E não tem agora problema nenhum, no sentido de que ele, nesse exato momento, presentemente, vai fazer a sua opção agora pelos humildes. Mas aí você poderia dizer assim, mas como que ele vai fazer a sua opção pelos humildes? Que o texto começa assim, quando o Filho do Homem vier pessoalmente aqui, juntamente com os seus mensageiros. A palavra mensageiro é igual de correio. Anjo traduz mensageiro. Quando ele vier aqui então com os seus mensageiros, com os seus espíritos afins, e for se assentar para tomar a decisão de como é que se encontra o planeta, quem está para o lado do bem, quem não está praticando o bem, dirá o rei. Agora ele se coloca como rei, porque não tem problema. Rei, não tem problema nenhum ser rei diante do outro que é humilde. Porque um rei não precisa ser orgulhoso. O rei é um chefe, tá certo? Tem reis que deram grande exemplo de bem, de moral, de humildade. Não é isso? E aí nós temos reis que não deram exemplo de moral, mas tiveram outros que eram profundamente humildes, né? Por exemplo, o nosso Pedro II, né? Como é que ele não deixava de ir um exame a uma escola, né? Ouvir lá as provas finais, se preocupar com a educação de todos, né? Como que ele recebia as pessoas na sua casa. Então, aí está um exemplo de um rei que ficou 50 anos no poder,
E 50 anos, assim, com essa atitude de humildade. Teve um problema com a Guerra do Paraguai, isso nós já explicamos, mas aí é um momento em que ele, nesse ponto, falhou. Ninguém está dizendo que ele é um avatar perfeito, mas nesse ponto ele falhou. Mas a sua atitude como rei é um rei excessivo, um rei bondoso, um rei que está com o menor, um rei que fazia caridade, um rei que recebeu os pobres, né? E os seus filhos foram educados assim. A princesa Isabel fazia isso. A princesa Isabel constantemente comia com os escravos e depois libertava os escravos, fazia campanha para a libertação dos escravos, etc, etc. Muito bem. Então, ele vem como rei. O rei quer dizer líder, é o chefe, e ele é o líder da terra. Ele é o governador da terra. Ele é o rei da terra. E nós vamos trabalhar aqui, o texto fala disso. E ele, então, por isso que quando ele vier, toda vez que ele vier, pessoalmente, juntamente com os seus mensageiros, né, e que for ver como é que se encontra o planeta Terra, ele vem num processo de liderança. Vem como rei, como líder da Terra. A palavra rei era a linguagem utilizada naquela época. Hoje falaríamos de líder. Hoje a doutrina espírita, principalmente Rustem, fala: Jesus é o governador da terra. Pronto. Então, nesse ponto, ele vai fazer a separação. E a separação aqui vem para a esquerda, né? Para a esquerda, esquerda e direita. Na direita vão ficar as ovelhas e na esquerda vão ficar os bodes. A primeira pergunta é: por que assim? Agora já entramos numa parábola. A semelhança do pastor, ele vai começar a contar uma historinha. E que separa as ovelhas dos bodes, eu também vou separar. Só que ele coloca as ovelhas na direita e os bodes na esquerda. E aí nós temos que ver por que a esquerda e a direita. Primeiro, naquela época, e nós já conversamos isso aqui, toda vez que se ia para um jantar ou para um banquete, melhor a palavra é banquete, tinha um anfitrião, tinha a pessoa de destaque no banquete. E quem senta à direita do anfitrião, são é o seu convidado mais importante, o seu convidado mais ilustre. Então, por isso, a direita já era essa concepção da época. Uma outra colocação é que nós temos aqui os hemisférios do cérebro. E nos hemisférios do nosso cérebro, nós temos o lado direito e o lado esquerdo. O lado esquerdo comanda o lado direito, o lado físico direito, né? Perdão, vamos botar aqui assim melhor. O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo comanda o lado direito. O hemisfério direito comanda o lado esquerdo. E o que Jesus está dizendo é que as ovelhas estão no lado direito. Estão do lado direito, são comandadas pelo lado esquerdo. Tá certo? E os bodes estão no lado esquerdo, logo são comandados pelo lado direito. Na colocação dos hemisférios, um é ligado ao espírito, o outro é ligado às ações materiais. Então, os que são da ação material, a ação da caridade, a ação do fazer, do acontecer, o lado que está ligado ao hemisfério esquerdo. E vice-versa, aqueles que estão ligados ao lado direito vão para o lado da ação da intuição, da espiritualidade. Então, o que Jesus está mostrando para a gente é que essa escolha do lado direito é aquele que faz a ação, aquele que está realizando o bem, aquele que está fazendo o bem. E aquele que está do lado esquerdo é aquele que ou fez o bem por interesse ou não fez o bem. Então, um exemplo.
É a frase que ele disse: não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita. Então a direita é da ação. E toda esta parábola é a parábola da ação. Tem que se fazer alguma coisa para os excluídos. Fazer o quê? Dar de comer, dar de beber, dar acolhimento, dar vestuário, dar assistência, etc, etc. Então, é a ação da caridade. A parábola está falando, então, tem que se fazer alguma coisa. Porque até agora, a gente falou muito em meditar para se encontrar o reino de Deus. E os indianos, por exemplo, falam muito isso, né? Meditar para encontrar o reino de Deus. Orar para entrar em sintonia com o plano espiritual. Mas nada se consolida. Não adianta você querer ser um mestre, e aí nós vimos nas passagens que nós estudamos há pouco tempo, ser um mestre no sentido da parábola das virgens loucas, da virgem prudente, ser casado com ele. Na parábola dos servos que se transformam em amigos, ser amigo dele. Ou na parábola que nós vimos na última vez, que foi da multiplicação dos bens, dos talentos e das minas, que é entrar na alegria dele. Então não adianta você chegar e dizer assim: eu sou casado com o Senhor, eu sou amigo do Senhor, eu sou alguém que participo da alegria do Senhor. Só tem uma prova de saber se assim acontece: se você é unido ao Senhor, se você é amigo dele, se você é verdadeiramente um multiplicador dos bens dele, participa da alegria dele, quando você cuida dos menores. Sem o gesto, sem a caridade, como fala Kardec, sem a caridade não há salvação. Sem ajudar o outro socialmente, você não é do Cristo. Então você pode meditar 1000 vezes, se não praticar o bem, você não é do Cristo. Porque faz parte da evolução, não só você ascender verticalmente para entrar no reino dos céus, e aí conseguir o casamento, conseguir a amizade, conseguir a alegria. Quando você não se derramar horizontalmente em caridade, em serviço, em bem social, para que o outro seja feliz. Não pode haver céu, casamento, não pode haver céu, amizade, não pode haver céu, alegria, se tem gente aqui passando fome, se tem gente aqui sem abrigo, se tem gente aqui com sofrimento. Mas você pode dizer assim: mas esses não são meus. Não são meus. É aí que a parábola fala: não são, porque você tem uma visão distorcida de ter uma parentela muito pequena. Mas a parentela de Jesus é a humanidade inteira. São todos eles meus irmãos. Mais que meus irmãos. Eu me identifico com eles, porque eu passei por todas essas necessidades. E aí como você pode imaginar um céu, uma mãe entrar no céu com seu filho no inferno? Não tem lógica. Ela nunca poderá ser feliz. Imagina ela ouvindo música, pulando de uma nuvem para outra, junto com os anjinhos, tá certo? E o filho penando no inferno. E ela feliz. E para sempre. Eternamente. Então não existe isso. Por isso que a parábola fala. E aí é um fecho extraordinário esse capítulo. Porque nós vimos assim numa apoteose. Primeiro, ser amigo do Senhor, ser casado com o Senhor. Depois, mais do que isso, ser amigo do Senhor. Mais que isso, participar da alegria do Senhor. E Jesus explica tudo isso. Só verdadeiramente é casado, é amigo dele, é alegre quando você cuida desses menores. E quando você cuida, aí ele chama esse que cuida de justo. E nós vimos que o justo é o ajustado, ou melhor,
aí sim está ajustado, está em perfeita sintonia, ajustamento com ele. Aí sim, verdadeiramente é casado com ele. Aí verdadeiramente é amigo dele. Aí verdadeiramente participa da alegria dele. Porque senão ele vivia em unidade com Deus, como ele já tinha unidade com Deus. Ele, quando diz, eu e o Pai somos um, eu estou o Pai está em mim. Ele era casado com Deus, ele era amigo de Deus, participava da alegria de Deus. Mas desceu, como diz a carta de Paulo aos Filipenses. E nós trabalhávamos na parábola, na passagem passada. Não há aquele que tenha descido que não é o mesmo que tenha subido. Então ele desceu, se desprendeu do centro da luz que se encontrava, da aparência de casado, de amigo, da alegria, desceu e veio conviver com todos esses sofredores. Tá certo? E a regra é, o que tem fome, você tem que dar de comer. O que tem sede, você tem que dar de beber. O que é sem teto ou estrangeiro, né? Você tem que dar forasteiro, né? Forasteiro, estrangeiro ou sem teto, você tem que dar o acolhimento. O que está nu, você tem que vestir. Aquele que está enfermo, e aí enfermo é fraco fisicamente, o texto, a palavra para enfermo no original está fraco fisicamente, vamos botar aqui assim, fraco fisicamente, esse que está enfermo, esse você tem que assistir. E, por fim, aquele que está preso, está na cadeia, você tem que visitar. Mas é mais do que visitar, é visitar no sentido de consolar, de estar ali presente, né? De botar a mão amigo. E repare que muito aquele que está preso pode ser bandido. Foi preso porque era bandido. Pode estar fraco fisicamente porque abusou da sua saúde. Pode ser um nu porque não trabalhou, né? Pode estar com fome porque também não trabalhou. Pode também ser um sem teto, porque também não cuidou, não foi previdente. Não importa. Para ele, esse, no sentido positivo ou negativo, esses daqui, eles são seus irmãos. Mais que isso, ele se identifica. Ele se identifica com eles. Somos unidos. Porque ele passou por isso. No caso do forasteiro, mas Jesus foi forasteiro aqui, ficou sem teto aqui. Poxa, ele teve de fazer a fuga dele lá para o Egito, não é isso? Então, um exemplo, né? Foi expulso de Nazaré. Ele teve de passar pela mão deles e ir embora, né? Teve sede na cruz, tem sede, deram para ele vinagre, não é isso? Aqui, fraco fisicamente, na cruz, e as mulheres acompanharam e choraram com ele. Maria estava presente, Madalena estava presente, foi preso também, Pedro foi lá na prisão, ficou perto dele. Está ali junto. João Evangelista já estava lá e falou com a porteira para dar um jeito para Pedro entrar. João já estava. E ficou nu também na cruz. Tiraram as vestes dele e como eram tão boas as vestes que resolveram dividir, né? Como é? Não dividir, não rasgar, porque era uma veste sem costura. Então resolveram tirar sorte para ver quem iria ficar com as vestes. Então ele se identificou com isso tudo. E ele que era do centro da luz. Então ele sabe como é que é ser excluído aqui, o excluído socialmente. Então hoje você nota, por exemplo, quando o Betinho fez a campanha da comida, do alimento, né, do Natal, né, e que acabou rompendo o Natal e se transformando em algo permanente, quem tem fome tem pressa, o cara está com fome.
E que acabou gerando aí o Bolsa Família e Bolsa não sei o que, e tantas bolsas que tem. Mas é isso, o cara está com fome, não adianta dizer, mas por que nós temos que arrumar emprego, nós temos que arrumar escola, mas até o cara entrar no emprego, está preparado, na escola se preparar, ele já morreu de fome. Tem que arrumar comida para ele agora. Né? O sede, todo mundo pode, você não sabe o que é isso. Mas você sabe quando passa uma cidade aí, está passando uma calamidade, como uma enchente, ninguém pode beber daquela água lá, com uma necessidade de chegar à água mineral. Né? E o Nordeste, que dificuldade para liberar esse negócio, esse inferno da transposição do Rio São Francisco. O nordestino passando por miséria. Doutor Bezerra, a família do Doutor Bezerra passou pela peste da seca de 1845. Quando chegou em 1870, ele escreveu um livro, A Peste da Seca, a seca no norte. Quer dizer, ela sempre repete. Para então, 45, 70, só 2 casos na família do Doutor Bezerra. E continuou de lá para cá, sempre. Então, sofrimento ficar sem água. Sem teto, hoje o sem teto estrangeiro, forasteiro, está na mídia, né? Poxa, os que estão vindo aí do Líbano, estão vindo da Líbia, estão vindo da África, estão vindo do Afeganistão, da Síria. E como é que eles são desprezados, né? Teve um doido aí que falou que vai fazer até um muro para separar os mexicanos dos americanos. Então aí você não vai acolher a pessoa. Como é que você quer? Agora, semana passada, não, essa semana, né? No início dessa semana, uma criança de 4 dias foi encontrada no mar, no braço da mãe, a neném nasceu ali, tinha 4 dias. Você não vai acolher ela na Itália? Então, esse acolhimento ao estrangeiro, e quase sempre você não quer acolher o estrangeiro, você se acha melhor. Porque agora eu vivo num conforto e vão ter esses outros aí miseráveis. Divide o teu conforto com ele, ou eles não são teus irmãos, os teus irmãos. Então, o estrangeiro, o sem teto, está na moda, né? Está na moda, está na mídia. É uma coisa feia isso que eu falei, sem teto está na moda, né? Mas eu quero dizer que está na mídia. Vou repetir, está na mídia, porque senão vão dizer que eu sou doido. O nu, né? O nu, hoje você tem, imagina a pessoa não ter o que vestir, né? Os mendigos. E mais num local de frio, como é na Europa, né? Como é lá em Israel. Então a roupa é fundamental, ela é segurança. É isso? Imagina você à noite, aí você não tem um cobertor, você não tem um agasalho, né? E o enfermo, né? O fraco fisicamente. E aí você vê o descaso dos hospitais, que absurdo. As pessoas têm que ficar implorando a vacina amarela, da febre amarela, né? Falta nos hospitais, uma demora, e os hospitais todos sem preparo. E fora que os doentes estão aí, estão sofrendo aí. E a gente tem que dar assistência. E o preso, nós começamos esse ano com o caso dos presídios lá de Manaus. Já tinha tido um escândalo anos atrás no presídio de Carandiru. E agora começamos com o presídio lá de Manaus, passamos para o presídio lá de Roraima e se passou para o presídio no norte, no Rio Grande do Norte. Para sacudir, porque não posso pegar o cara, botar ele preso. E não dá educação, não dá sustento, não dá qualidade de trabalho. Aí você fala assim, mas tem gente que diz assim, mas esse cara, ele foi um assassino. E por causa disso você vai ser assassino também, né? E dizer assim, é bem feito, ele está passando porque ele merece. Que julgamento é esse? E se fosse teu filho, tu não queria lá? As mães ficam desesperadas nas portas por causa dos seus filhos.
Elas sabem que os seus filhos erraram, mas elas ficam em desespero. Então, por enquanto que não há afinidade, você não vê a causa do outro. E o presídio é algo social. Você botou ele lá, tem que cuidar e tem que dar educação. E não é só botar lá. Tem que colocar lá e dar estrutura, é biblioteca, é educação, exigir que trabalhe, é dar atendimento médico, atendimento psicológico. Tem uma responsabilidade tremenda por eles. E não só para transformá-los, mas para a gente aprender e saber onde está a nossa falha para consertar aqui fora. Para saber o problema que a gente fez e para consertar e não permitir que aconteça mais. O Pastorino faz e aqui eu fui pegar do professor Pastorino, porque ele faz uma síntese muito saudável dessa passagem, quando ele coloca as respectivas virtudes ou negatividades do lado desses casos. Então, aí nós temos o seguinte: para a fome, o cara que não quer dar comida para ninguém, o professor Pastorino bota a avareza. Para o sujeito que não quer dar água para ninguém, mas no caso ele toma os melhores vinhos, as melhores bebidas, os melhores drinks, ele botou lá o egoísmo. Para aquele que não quer cuidar do estrangeiro, porque ele se acha superior ao estrangeiro, porque acha que o outro é inferior e que não merece nada, ele é um orgulhoso. Aliás, eu vi isso profundamente, foi ótimo que eu estou com essa camisa em Nuremberg, porque foi basicamente aqui em Nuremberg que eu vi isso. Aliás, onde que teve o julgamento dos grandes criminosos da Segunda Guerra Mundial. Eu fui lá no tribunal de Nuremberg para ver. Coincidentemente, eu estou com essa camisa. E coincidentemente significa que o acaso é o pseudônimo de Deus quando não quer assinar. Foi lá que eu vi a guia, aliás, uma excelente guia de turismo, esbravejando contra os estrangeiros que estavam entrando. Mas eles não são preparados, eles não têm instrução, eles não têm condição de trabalhar aqui nas nossas indústrias, porque não estão preparados. Quer dizer, se acha ali mesmo. Ali falou isso diante daquela imensa arquibancada onde Hitler reunia milhares e milhares e milhares de trabalhadores que vinham de trem de toda a Europa para fazer os seus discursos nacionalistas. Eu estava ali, precisamente. Ali, quando ele falava da supremacia do alemão, infelizmente, uma excelente guia falando a mesma coisa. Eles não estão preparados, como é que vão entrar aqui? Como é que vai ficar o nosso emprego? Eles vão precisar de emprego. E então, nesse exato momento, o professor Pastorino bota que para esses daqui, no caso da falta do abrigo do sem-teto, que quase sempre é o orgulho nosso. Esse orgulho significa até em túmulo. O orgulho é tão besta, tão burro, que ele fala até do túmulo. Uma das coisas é, fulano não tem onde cair morto, quer dizer, não tem nem túmulo. É o desprezo, né? Quando você quer desprezar alguém, você não tem nem onde cair morto. É um nada social. Nem onde cair morto. Então é o orgulho. Outro que o professor bota aqui para o que está nu, que você não dá veste para ele, ele chama a vaidade, né? Você tem as roupas da moda, né? As roupas de marca, e o outro está nu. E você que se dane, eu estou com as minhas roupas de marca. A pessoa ainda chega a comprar a calça jeans e paga mais cara, toda rasgada. Ela paga mais cara ainda. E depois vem o comodismo, né? O comodismo é com relação aos enfermos. O sujeito está enfermo, vai cair. Hoje é domingo. Hoje é dia de Flamengo e Vasco. Hoje é domingo, é o dia de ir à praia. Eu vou visitar doente. Ficar lá naquele negócio de hospital. E aí você não, eu vou lá visitar aquele velho que não fala coisa com coisa, aquele cheiro de fralda.
Graças a Deus que tem fralda, que isso já é um luxo. E, um luxo não, é uma necessidade, mas num local em que todo mundo é nu, em que impera a pobreza, a maior parte dos doentes não usam fralda. E, por fim, é com relação à prisão, que você não liga para os presos, quer que eles se dane, que lá não tem que dar comida mesmo para eles, ou que tem uma condição subhumana, é a dureza. Então Pietro Baldi fala, o Pastorino fala, para a fome a avareza, para a bebida o egoísmo, para o sem-teto o orgulho, para o que não tem veste a vaidade, para o enfermo é o comodismo e para o presidiário é a dureza. Então, sem Jesus falar, se listou a qualidade dos bodes. Quais são as qualidades do bode? Avareza, egoísmo, orgulho, vaidade, comodismo e dureza. Quais são as qualidades do homem, do homem tipo ovelha, né? Ele dá de comer, ele dá de beber, ele acolhe, ele veste, ele assiste, ele visita, consola, né? Essas são as qualidades. Então, quer dizer, quando o Filho do Homem veio na sua glória, vem ele pessoalmente fazer esse julgamento, tomar a decisão de como anda a humanidade, aí pronto. Chega à conclusão, quem faz, quem não faz. E não adianta tirar onda de cristão. Ah, porque eu medito, vivo no mosteiro. Ah, porque eu uso aliança que sou casada com o Senhor. Ah, porque eu canto salmos e fico pulando no templo. Então eu sou alegre e danço. Não adianta nada. Isso tudo é muito bom. Mas só vai ser realmente casado, só vai ser realmente amigo, só vai ser realmente participante da alegria do Senhor quando se derramar em bênçãos para com o outro. E aí vem o julgamento. Esse que ajuda o outro, que na parábola é colocada como ovelha, é chamado de justo, ou está ajustado, verdadeiramente casado, amigo e participante da alegria do Senhor. Os outros são chamados de infelizes, porque se você não cuida do mundo e vai ficar num mundo em que tem pessoas com fome, pessoas com sede, pessoas sem teto, pessoas nus, enfermas e presidiárias em desequilíbrio, se você participa desse tipo de mundo, você vai participar do mundo do cão. E aí, hoje, eu estava conversando com uma pessoa, e a pessoa disse assim, sinceramente, não dá mais para viver aqui no Brasil. A situação é extremamente grave. E ninguém está dizendo que a situação não é extremamente grave. É grave, sim. É grave o problema de segurança, é grave o problema de salário, é grave o problema político, é grave o problema de descaso, mas é muito mais grave o problema religioso. Porque num país em que a maior parte se diz cristão, não faz nada em nome de Jesus para fazer o que Jesus manda. Porque não tem desculpa ser católico, protestante ou espírita, tanto faz, é cristão, se diz seguidor de Jesus. E Jesus manda fazer isso. Ei, tem alguém que está com fome? Então vai dar de comida. Ei, tem alguém que está com sede? Vai dar de bebida. Ei, tem alguém que está sem teto? Vai dar acolhimento. Ei, tem alguém que está nu? Vai dar roupa. Ei, tem alguém que está enfermo? Vai assistir. Tem alguém que está preso? Vai cuidar dos seus presos. E por enquanto que nós estamos nesse caos aqui, a pergunta é para o cristão: qual o cristão que visita um presidiário? Qual o cristão que tira um fim de semana para visitar um doente? Qual aquele que está dando roupa, agasalho, comida? Então, por enquanto que o cristão não faz o papel de cristão, a nação não é cristã em substância, e a nação, não sendo cristã em substância, dana-se se tem nome de católico, de protestante ou de espírita, não é nem católico, nem protestante, nem espírita, é filho do diabo. Que não é expressão minha, é da parábola. Não inventei nada, é da parábola.
Jesus disse: esses irão para o lugar preparado pelo diabo e seus mensageiros. Aqui. Esses irão para o lugar preparado pelo diabo e seus mensageiros. Vão viver no mundo preparado pelo diabo e seus mensageiros. Mas vamos ficar aqui rapidamente com o professor Pietro Baldi. Aonde está o mundo preparado pelo diabo e seus mensageiros? Pietro Baldi chama do antissistema. Ou melhor, é o nosso mundo. Inferno. Serão condenados para ficar aqui mesmo. Não tem condenação maior. Odeio o Brasil. Teve um que disse para mim, um médico, muito culto, palestrante: nasci mal. Quer dizer, o seu mentor é uma besta, que concordou com o seu planejamento errado. E nós vimos na palestra passada que ninguém morre sem estar na presença do Senhor. Ou melhor, ninguém reencarna sem estar com autorização de Jesus. Então você não reencarnou mal, você reencarnou onde que devia. E se o mundo não está bom, é porque você faz parte dessa negatividade. E tem que colaborar, tem que ajudar. É difícil mesmo? É difícil. E se você já mudou de ideia, continua sendo muito difícil. Porque no exato momento que você está no bem, está aqui nesse mundo, o mundo vai ser mal para você. Na hora que você for super do bem, só for do bem, e está aqui nesse mundo, o mundo vai ser mal para você. Foi o que fizeram com Jesus, foi o que fizeram com Gandhi, foi o que fizeram com Francisco de Assis, foi o que fizeram com Jonadab, foi o que fizeram com Martin Luther King. Todo mundo que é do bem e está aqui no mundo é Marte. Então só tem um jeito de você estar aqui no mundo. Ou três maneiras. Ou você é do mal e vai ficar nesse mundo do cão, o mundo que te pertence mesmo, que é a tua cara, que é o teu espelho. Como diz o Dr. Maurício Crispim, quer conhecer o demônio? Dê uma olhadinha no espelho. É a tua cara. Ou então você está aqui na luta para melhorar esse mundo e não é fácil. Ou então você é santo e está aqui no mundo e também não vai ser fácil a sua vida, você vai ser expulso daqui. Porque nós vimos na parábola passada que o Senhor veio para aqui mesmo, ele era rei, veio assumir o seu reino e disseram: saia daqui, nós te odiamos. Vimos na parábola passada. Então, esses daqui que não praticam bem, que não se preocupam com o outro, esse caos vai ficar aqui no mundo. O caos da fome, o caos da seca, o caos da invasão dos sem-teto, o caos da pobreza, do viver nu, na miséria, né, da enfermidade, do caos nos hospitais, no caos dos presídios, e eles no presídio comandando aqui fora um verdadeiro descalabro, porque não há disciplina, não há ordem, não há nada. Então, nesse exato momento, esse é o mundo que te pertence. Ou você então faça alguma coisa para melhorar esse mundo. Se você fizer, você vai ser o bode, é o ovelha. Se você não fizer, tu vai ser igual a eles, bode, e vai ficar aqui. Agora, tem uma outra coisa. E se você fizer? Aí diz: entra para o meu reino e vai ganhar a vida em si mesmo. Que a tradução é a vida nesse éon, que eles traduzem por vida eterna. A vida imanente. Éon aí está no sentido, a vida em si mesmo. Agora, você sendo realmente um trabalhador do bem, unido a Cristo, unido pelo casamento, unido pela amizade, unido pela alegria, cuidando dos sofredores como ele cuidou, ele também casado com o Pai, amigo do Pai, tomado pela alegria do Pai, a alegria que ele quis dividir conosco, tá certo? Aí nesse exato momento, você vai entrar no reino dos céus e vai ter a vida em si mesmo. A vida em si mesmo nós trabalhamos aqui na parábola dos talentos, ou na parábola das 10 minas, que nós trabalhamos o número 10, e que nós falamos da roda da vida, ou o ser que sobe, o ser que desce na roda da vida, e o que sai por cima ganha uma coroa e ganha asinhas. Ele rompe a roda, ele
ele sai da roda, não fica mais preso a esse samsara, esse ciclo das reencarnações, né? Passa a não ter mais a vida dependente do nascer e morrer, passa a ter a vida em si mesmo. É isso que é a vida em si mesmo. É a vida que não depende. A minha vida que depende. A minha vida aqui eu preciso nascer, ter corpo, vou morrer. Nasceu, vou ter que morrer. Segundo, vou ter que comer, vou ter que beber, vou ter que me vestir, vou depender dessas coisas. Se não tiver essas coisas, eu não consigo levar a minha missão. A pessoa, se não tiver comida, se não tiver bebida, se não tiver um local para se abrigar, se não tiver roupa, se tiver enferma, se tiver presa, ela não leva a sua missão. Então, ela, para realizar a sua missão, ela precisa ter condições. Essa é uma vida, então, dependente. Nós temos uma vida dependente. Façam assim, vocês vão ver como a vida nossa é dependente. Aperte o nariz e conta até 1.500. E feche a boca. E você vai ver que você depende do ar. Você vai ver que quando você chegar em casa, você tem que comer, você depende da comida. Você vai ver que hoje você tem que beber água, você depende da água. Tá certo? E você também depende desse corpo. Você pode aí agora ter um problema físico qualquer, uma doença ou ganhar uma bala perdida e você vai perder o corpo. Então, nesse exato momento, você depende dele. Isso é uma vida dependente. Jesus quer tirar-nos da vida dependente, apesar de momentaneamente você estar nela. Mas quando você está a certeza da vida imanente, volta a falar do menininho Francisco, aquele que a Nossa Senhora apareceu para ele. Aí que brincava, mas você perdeu o seu joguinho? Eu vou para o céu. Ele estava numa vida independente, quer dizer, agora você vai ser preso lá e vão te matar na prisão, porque fazem isso com as crianças para assustar. Que bom, vou chegar mais rápido no céu. Ele não dependia dessa vida. Aliás, ele não estava querendo se matar, mas se me ajudarem a me tirar daqui, ótimo, eu chego mais rápido no céu. Logo, essa que é a vida imanente. A vida em si mesmo. Eu tenho uma vida que não depende dessa, que é eterna. A gente, quando não sabe da outra, fica inseguro. É tão dependente dessa que a rainha Vitória gritou: dou tudo que tenho, dou o meu reino todo, a Inglaterra toda, por mais 1 minuto de vida. E ela não conseguia comprar. Ela era dependente. O que ela queria? Um mundo dependente. Ela não queria um mundo independente, que é o do Espírito. Então Jesus está falando desse mundo independente, que é o mundo do Espírito. E diz que o outro, entrando no reino dos céus, você vai ter esse mundo. Independente de estar passando por aqui. Olha, Paulo estava passando por aqui, ele precisava comer, se vestir, essas coisas todas. Mas estava passando aqui, mas sabia, se não aparecessem essas coisas, ele estaria no plano espiritual. E maior e com Jesus. Bom, aí ele fala para o carrasco, quando ia passar a espada: cumpre o teu dever, que eu já cumpri o meu. Fui, parti. Adeus. Então, você pode estar passando por aqui, ou como diz Tiago, vivendo no mundo sem ser do mundo. Por isso que ele promete a todos aqueles que servem a humanidade, que ajudam os sofredores, principalmente esses menorzinhos, esses excluídos, esses afastados de todas as possibilidades educacionais, hospitalares, de esperança, e o que é mais desagradável, de verdadeira orientação religiosa. Então esses, você que ajuda esses, você já tem vida em si mesmo, vida em plenitude. Esse é o verdadeiro ovelha do Senhor, obediente à vontade do Senhor. Ovelha é o ser obediente à vontade. E o que não fizer isso, vai para o mundo preparado pelo diabo e pelos anjos. Que é o mundo qual é o mundo do diabo? O mundo da oposição, de divisão, de discórdia, de desunião. É esse mundo mesmo, que é a terra. Daí dizer Jesus: vós sois filhos do diabo, da divisão, da oposição, da confusão, da desordem, do caos, que o Balde chama de antissistema, um mundo anti-orgânico, o mundo do caos, anti-antrópico, de desordem. E vai para o fogo desse eon, ou melhor, vai passar pelo fogo. Primeiro, que ficar aqui é verdadeiramente passar aí pelo ser queimado, né? Pelas dificuldades. Mas também você tem a queima, o queimar
no sentido de se purificar. É o trabalho da alquimia, né? No forno, que é o trabalho de a purificação do ouro, né? Tirar o metal impuro para sair só o ouro. É o trabalho do refinamento. Então, o lago aí, não é que esse Senhor esteja mandando o sujeito para o fogo do inferno. Ele vai ficar aqui mesmo, que esse mundo é o dele, e aqui ele vai ficar aqui no fogo desse ciclo, por um tempo indeterminado. Para quê? Para se purificar. Pergunta 167 do Livro dos Espíritos. Até quando? Pergunta 168 do Livro dos Espíritos. Consertando 168. Até quando o espírito reencarna? Até que se ache limpo de todas as impurezas. Tem que ficar aqui, se purificar, na fornalha da expiação. E logo é um processo pedagógico, não é uma maldade do Senhor. Ele vem aqui, porque se o sujeito é um errado, ele não pode, esses bodes, isso é uma coisa que tem que ser bem entendida na parábola. Os bodes não são condenados pelo Senhor. Os bodes são condenados por eles mesmos. Os bodes vão viver nesse mundo que pertence ao diabo e aos seus mensageiros, porque eles são seres diabólicos. É um mundo mesmo que ele não quis transformar, que não quer ajudar, que não quer mudar. Então o mundo é a cara dele. Ele que escolheu esse mundo, ele que quer ficar nesse mundo. E aqui o Senhor também vai ajudar com uma técnica. Qual é a técnica? A técnica do queimar. Na Índia, eles falam muito isso, Patanjali, que foi o criador do sistema do yoga, dos sistemas de yoga. O Patanjali, ele vai falar da expressão queimar karma. Queimar o karma, fritar. No original melhor, lá no sânscrito, é fritar o karma. Para mostrar que para você arrancar o karma, como você tem que esfregar roupa suja, não é fácil arrancar aquele negócio sujo, tem que esfregar, por isso que a pedra do tanque tem aquelas ondinhas. Né? Tipo, fazer o processo de purificação demanda muito sacrifício. Daí o fritar o karma. Queimar até ele deixar de ser uma semente ruim, você tem que matar ela. Quando você tira da grama um capinzinho, mas não tira tudo, não tira a raiz, ele nasce outra vez. Então o que você tem que fazer? Tem que arrancar mesmo, arrancar de tudo, ou queimar, porque senão vai nascer outra vez o mal. Então aí é um sentido pedagógico. Você vai ficar neste mundo, que é o mundo que te pertence, é o mundo que você não ajudou a transformar, mas o plano espiritual, através das suas indas e vindas, porque você vai ficar aqui nesse ciclo das reencarnações, ora sobe, ora desce, ora vem rico, ora vem pobre, mas sempre num mundo de sofrimento, e você não faz esse ciclo, essas reencarnações, sem estar na presença do Senhor, ou melhor, sem autorização do alto. Então todas as reencarnações vão ser planejadas para você ir queimando, passando por dificuldades, etc, etc, até você se transformar. Na parábola da figueira, há uma passagem muito interessante, quando diz assim, você cavará em volta a figueira que não dá figo, 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou melhor, uma encarnação, 2 reencarnações, 3 reencarnações, não deu nada, cava em volta, bota estrume. Tem gente que é assim mesmo, a vida dela parece que é tomada de estrume, né? A vida fede, é complicada, tem que podar, porque para ela poder daí deixar a seiva fluir. Não é um processo de muito desgaste. E no original está dito que esses que ficarão aqui são os bodes. Eu disse que a melhor tradução são os infelizes, ou os malditos, que a tradução coloca, e que a melhor tradução no original é infeliz. Mas eu trouxe aqui a palavrinha, que vale a pena a gente meditar nela. Vale a pena a gente meditar. No original está assim. Cata, é uma palavra só, tá? Mas eu vou botar ela dividida em 2. Omai. É tudo uma palavra só. Cataraomai. Catá
Deixa eu ver aqui. Kata oraomai. É o nome, tá? Então, o que quer dizer essa palavrinha? Oraomai já fica bem claro, já lembra logo orar. Tá certo? Então é orar. Catar é descer. Então, o catar é descer, é da ideia de ir para baixo. Ir para baixo, descer para baixo. Orar para baixo. Orar para baixo. Olha a palavra que ele tem. Essa palavra foi a mesma usada. Eu trouxe aqui o versículo. Ela foi usada lá em Mateus, no capítulo 11, versículo 21, quando Jesus passou pela figueira e disse, e não tinha nada para comer na figueira, diz assim, então que ninguém coma algo de ti. Chegou no outro dia, a figueira estava seca, e os apóstolos disseram, Pedro disse, Senhor, olha a figueira que tu amaldiçoaste, secou. Ele que diz a palavra amaldiçoar, ou condenar, né? Ou chamar de infeliz. A palavra lá no grego é essa, kataoromai. Tá certo? Então dá a ideia de que foi uma vibração, orar é vibração, né? Uma vibração divina. Foi uma vibração, foi uma oração feita para baixo. Uma oração feita para baixo é uma praga, é uma maldição. Entendeu? Quando o cara rogou uma praga, eu quero que você se dane, quero que você role pela calçada, eu quero, entendeu? Uma vibração para baixo. É um sujeito, então, que tem a mente, que em vez de querer subir, a mente, em vez de querer ser incenso, em vez de querer se elevar, como uma oração que quer subir para encontrar com Deus, ele quer ir para baixo. Então Jesus está aqui mostrando nessa passagem que o sujeito que não cuida do que tem fome, do que tem sede, do que é excluído, que não tem teto, que é nu, que é enfermo, que é presidiário, esse é um verdadeiro infeliz. Esse é alguém que está montando a sua mente para baixo, está colocando a sua vibração para baixo, está se atolando aqui na lama, está se prendendo aqui, por isso que ele vai ficar nesse mundo. Porque ele está jogando a mente dele aqui, ele está se enraizando aqui nesse mundo. Ele não está soltando. E ao contrário, esse que dá comida, dá bebida, dá acolhimento, dá vestuário, dá assistência, visita o necessitado, esse está entrando no reino justo, está se ajustando no reino, está se desprendendo, está ganhando a vida imanente. Então, o texto está, podemos dizer assim, muito bem construído, com uma didática impressionante. E por fim, tem aqui uma última passagem que a gente deixou, que é a mais estranha do texto, a mais estranha, quando diz assim, que acompanha, ele então vai reunir todas as pessoas, à semelhança dos pastores, vai apartar ou afastar as ovelhas dos bodes. Para as ovelhas ficarão à sua direita, e os bodes à sua esquerda. E dirá então o rei aos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas: vinde, benditas de meu Pai. Agora tem aqui o bendita do meu Pai, é orar para cima, é bênção, diferente do outro que é para baixo. Vinde, benditas de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos está preparado desde a fundação do mundo. Agora vem algo que merece muita a nossa atenção. Essas ovelhas, elas vão tomar posse de um reino que diz aqui a passagem, está preparado desde a origem do mundo. Então ele está dizendo que esse reino
para onde elas vão entrar, na qual Jesus é o rei, já está preparado desde a fundação do mundo para ela. Há uma passagem no livro de Paulo, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo de 1 a 5, que diz assim: que Deus nos entregou a Jesus no plano, olha só como é que está, no plano superior, no plano celeste. Nos entregou a Jesus no plano celeste. E Jesus nos adotou. Então Jesus é nosso pai adotivo. Nós fomos entregues por ele no plano celeste. E ele nos adotou. Se terminasse aí, tudo bem. Mas continua. Para completar até o 5º versículo. E ele então fundou a terra, para que todos nós passássemos a ser santos irrepreensíveis na caridade. Acompanhamos a sequência. Nós fomos entregues a Jesus no plano celeste, por Deus. E Jesus nos adotou, passou a ser o nosso pai adotivo. E ele fundou a terra, para a gente vir para a terra. E qual é o objetivo da gente vir para a terra? Para a gente se transformar em santo irrepreensível na caridade. O que é um santo irrepreensível na caridade? É aquele que mais que é unido ao seu Senhor, prova que é unido ao seu Senhor, dando comida, bebida, acolhimento, vestuário, assistência e visitando, incluindo o excluído, transformando a sociedade. Esse que é o santo irrepreensível na caridade. E sem caridade, dizemos, não há verdadeiro santo, não há salvação. Então, nós viemos para cá para um dia a gente ser santo e irrepreensível na caridade. Quer dizer, irrepreensível, não é aquele santo de boca, que o cara que dá comida para o outro, dá bebida, dá vestuário, mas quer ser candidato por interesse, não é fazendo negócio. É um santo que é irrepreensível na caridade, faz mesmo por amor. Então, nesse exato momento, você realiza a sua função e sai da terra. Então, para os espíritos que precisavam reencarnar, antes de fundar a terra, os que precisavam para cá, que tinham enfermidade espiritual, foram entregues a Jesus. Jesus acolheu essas almas e mandou aqui para a terra. E esta terra tem um planejamento, tem uma pedagogia, tem um objetivo. Qual é? Nos transformar em santos irrepreensíveis na caridade. Pronto, esse é o objetivo da Terra, é o objetivo da nossa evolução. Para que você está no planeta? Diz Paulo na carta aos Efésios, no capítulo 5. Para que você está aqui nesse planeta que foi feito por Jesus? Logo, por Jesus, que Ele é o Rei. Ele que nos adotou, é o nosso Pai adotivo. Porque nós estamos aqui para um dia sermos santos e irrepreensíveis na caridade. E por enquanto que você não é santo e irrepreensível na caridade, você não sai daqui. Você não sai daqui. Mesmo se você quiser transformar esse mundo no inferno, desobedecendo à vontade do seu rei e querendo expulsá-lo daqui, não importa. Esse reino continua sendo dirigido por ele, tá certo? Você está preso ao ciclo do encarnar e do desencarnar, e esse mundo vai pela dor, de dor em dor, evoluindo. Muito bem. Mas existe uma explicação técnica para esse mundo que pré-existia e que a gente pré-existia e que de lá a gente saiu para vir para cá. Existe uma explicação técnica que está na Bíblia. A Bíblia fala que quando Deus criou, no capítulo 1 e 2 e 3 do Gênesis, quando diz que no capítulo 1 que ele criou, a palavra que bota lá no original em hebraico é bara, foi uma criação inédita. E tudo estava na mente dele. Tudo estava na mente dele. No capítulo 2, aí tudo vai ser repetido outra vez. E ele fala assim, e aí Deus formou o mundo. A diferença de criar e formar. Primeiro vem na mente, depois vai para a forma. Igual um pintor. Eu sou um pintor. Primeiro boto a obra na minha mente. Vou querer pintar uma obra de arte. Vou querer pintar a Pietà.
A Pietà primeiro está na cabeça do Miguel Ângelo. É o Bara. É a criação inédita. Só ele tem na cabeça dele. Aí ele pega a pedra e começa a formar. E materializa a Pietà. E ela está ali. Maravilhosa. Mas é uma projeção da sua mente. Então ele formou aquilo que era da sua ideia. Primeiro a ideia, diz o Baldi. Primeiro o espírito. Depois, pela ação, que é a obra do construtor, se faz a criação. Então primeiro Deus cria na mente. Depois ele entra em ação, ele é pai. Depois ele faz o fruto dele, é o filho, vem a criação. Então, tecnicamente está explicado. Nós existimos antes do planeta ser criado. Vivíamos no mundo das ideias, como nos fala Platão. Precisávamos reencarnar. Fomos entregues a Jesus, que passou a ser o nosso líder, o nosso pai adotivo. Ele formou esse planeta, criou toda a evolução desse planeta, nos trouxe para cá e está nos ensinando a sair daqui, quando aprendermos a caridade. Para fechar, eu trouxe uma frase maravilhosa do Alcorão para mostrar que isso faz parte de todas as grandes revelações. Citei aqui essa passagem de Jesus, em Mateus, o mundo que foi preparado para nós antes de haver a criação do mundo. Veja bem, antes de haver a terra, esse plano espiritual sistêmico já estava preparado. Então está aqui em Mateus, que a gente acabou de ver, dessa parábola. Está na carta de Paulo aos Efésios, como nós acabamos de ver, no capítulo 1, versículo de 1 a 5. Está no capítulo 1 e 2 do Gênesis, primeiro livro da Bíblia de Moisés. Está no Corão de Maomé. Eu trouxe o texto, tirei do livro Uma História dos Povos Árabes, de Aurete Roni, da Editora das Letras, nas páginas 87 e 89. Mas o texto eu fui olhar lá no Corão mesmo, para ver se ele citou direitinho, e realmente citou. Está no Corão, no capítulo 7, ou na Surata, número 7, no versículo 172. Diz a revelação espiritual para Maomé. Antes que o mundo fosse criado, diz-nos que Deus fez uma aliança, mitak, é o nome em árabe, com os seres humanos, antes do mundo ser criado. E perguntou-lhes aos seres humanos: não sou eu o vosso Senhor, ou Alá? E eles responderam: sim, nós atestamos, nós confirmamos que estamos sob a sua supervisão. No fim da estrada, chegaremos diante de Deus, como estavam todos os homens no momento desta aliança, lá no plano espiritual, antes da formação da terra. De tal modo que os atributos de Deus serão os nossos atributos e viveremos em unidade com Ele. Ou melhor, tudo aquilo que esse Deus, que é o Deus da terra, que no caso é Jesus, o Deus da terra, o protetor da terra, os atributos dele serão os nossos. Jesus aqui deu de comer, Jesus deu de beber, Jesus acolheu, Jesus vestiu, Jesus deu assistência, Jesus visitou até a terra como um todo, deu as suas vestes para nós, nem dividiram as suas vestes. Então, Jesus, como fez assim, o dia que a gente fizer assim como Ele, os atributos dele serão os nossos atributos. E aí nós vamos sair deste mundo e vamos viver naquele mundo. Surata 7, capítulo 100, versículo 172 do Corão. Vamos viver naquele mundo em que Ele estabeleceu uma aliança de pai adotivo conosco. Vamos voltar para aquele mundo na seguinte condição, como fala Paulo, de santos irrepreensíveis na caridade. Muita paz, fiquem com Deus.